A paz do Senhor a todos. Aqui quem vos fala é o irmão Pablo, trazendo mais um estudo para os irmãos. No vídeo anterior nós falamos sobre oração e hoje nós vamos falar sobre a oração ensinada pelo próprio Senhor Jesus Cristo, a oração do Pai Nosso, também conhecida como oração dominical, porque dominical, do latim, é dominus, domínio, pertencente ao Senhor. Oração dominical. Introduzindo o estudo, nós temos aí uma ilustração que é o Senhor Jesus numa montanha, no monte, pregando, fazendo seu sermão para uma multidão. Esse sermão que Jesus faz é um dos sermões mais famosos da Bíblia, que é o Sermão da Montanha. Se encontra em Mateus 5 a 7, também encontramos em Lucas, só que em Lucas, no Evangelho de Lucas, nós vemos ele fragmentado em várias partes do Evangelho. No Evangelho de Mateus nós vemos o sermão de forma sequencial. Essa foto apresenta o possível lugar, não se tem certeza, o possível lugar da onde foi proferido o sermão. Possível lugar onde foi, não se tem certeza. Monte das Bem-aventuranças. Esse monte, ele fica em Israel, em Tábira, perto de Cafarnaum. É um monte propício para a pregação, a sua estrutura, o seu relevo, e possivelmente foi lá. Lá hoje tem um santuário católico. Pessoas vão lá nesse santuário, peregrinos. Então, já se tornou um local da tradição cristã. O local onde Jesus proferiu o sermão, pregou o sermão. Então, o que seria o sermão da montanha ou o sermão do monte? O sermão da montanha é um dos sermões mais famosos de Jesus. Nele, Jesus apresenta os princípios de conduta de um verdadeiro cristão. Então, esse sermão é um sermão muito importante, porque nesse sermão tem os princípios de conduta para o cristão viver corretamente, de forma genuína. Princípios éticos, princípios morais, princípios espirituais. Então, é um sermão importante, um sermão que deve ser lido e meditado por todos os cristãos. Na história da igreja, história do cristianismo, nós temos muitas personalidades. Eu sempre coloco nos estudos citações de reformadores, de pessoas importantes para a fé cristã. Dessa vez eu trouxe do Agostinho, que foi um clérigo importante ali daquela época da patrística, os primeiros séculos da história da igreja, história do cristianismo.
é considerado um pai da igreja. Ele falou o seguinte acerca do Sermão da Montanha: estudando com piedade e prudência o sermão que nosso Senhor Jesus Cristo pronunciou na montanha, tal como lemos no Evangelho segundo São Mateus, ali encontraremos, eu acho, tudo o que diz respeito aos bons costumes e um perfeito modelo da vida cristã. É exatamente isso. O Sermão da Montanha é um perfeito modelo da vida cristã. Se você, se eu, se nós quisermos ser bons cristãos, precisamos olhar para o Sermão da Montanha. Quer agradar o seu Senhor? Quer ser de fato um seguidor de Jesus Cristo, um cristão genuíno? Olhe para o Sermão da Montanha. Viva o Sermão da Montanha. E é nesse sermão que nós temos a oração do Pai Nosso. É nesse sermão que Jesus ensina as pessoas a orar. Mateus, a oração do Pai Nosso se encontra em Mateus, capítulo 6, do versículo 9 ao 13, e Lucas, capítulo 11, do versículo 2 ao 4. A oração do Pai Nosso é a oração ensinada por Jesus. Na nossa concepção evangélica, ela é um modelo de como devemos orar, como diz o próprio texto bíblico. Então, a oração do Pai Nosso, ela é um modelo, ela é um referencial de como devemos orar. E foi ensinada pelo próprio Senhor Jesus. Ou seja, foi ensinada pelo próprio Deus. Aí nós vemos um papiro Bodmer, papiro 75, que seria o mais antigo registro da oração do Pai Nosso que se tem. Então nós temos hoje livros, nós temos o papel, né, a impressão, mas antigamente não era assim. Antes da imprensa de Gutenberg, muito tempo atrás, os escribas, os copistas, quem escrevia em papiros, escreveram em pergaminhos, manuscritos. Então, o papiro mais antigo, o registro mais antigo que nós temos dessa oração, Pai Nosso, é nesse papiro. Contém fragmentos do Evangelho de Lucas, onde se encontra o Pai Nosso, e João. Esse papiro hoje se encontra no Vaticano. Texto bíblico. Mateus capítulo 6. Então vamos ler a oração do Pai Nosso. Versículo 9. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Versículo 10. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. 11. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. 12. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. 13. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Quem conhece a oração do Pai Nosso que é falada no meio católico, percebe a diferença. A oração
no meio católico da oração do Pai Nosso no meio protestante, no meio evangélico. Essa diferença se dá porque as traduções as traduções são diferentes. O texto foi traduzido de lugares diferentes. Então, no meio católico se traduziu da Septuaginta, se traduziu do latim para o português, e no nosso meio evangélico, meio protestante, o texto foi traduzido do grego, diretamente do grego, pelo João Ferreira de Almeida. Então, por isso existe essa diferença. Esse final, essa segunda parte do versículo 13, no meio católico não tem, como também não tem no Evangelho de Lucas. A nossa própria Bíblia não tem no Evangelho de Lucas. Isso foi por causa dessa tradução do João Ferreira de Almeida. Porque teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém. Isso não prejudica a oração do Pai Nosso. Pelo contrário, faz uma conclusão fantástica, exaltando, glorificando o nosso Deus. Estrutura sintetizada. Então aqui eu coloquei a divisão do Pai Nosso, uma divisão simples, sintetizada, uma divisão didática para nós entendermos um pouco essa estrutura do Pai Nosso. A primeira parte do Pai Nosso contém petições que estão relacionadas a Deus. Então, nas primeiras sentenças, nós vemos seu nome, glorificando ao nome do Senhor, santificado seja o teu nome. Nome se refere ao próprio Deus, porque nome é a denominação de um indivíduo, de uma pessoa. Então está falando do próprio Deus. Então é uma glorificação. Está glorificando a Deus. Seu reino, venha o seu reino, está pedindo a vinda do reino de Deus e o estabelecimento na terra, e seja feita a sua vontade. Então, está dizendo que a vontade de Deus, do Pai, precisa prevalecer, tanto na terra como no céu. Não a minha vontade, não a vontade individual, e sim a vontade de Deus, que deve prevalecer. A segunda parte visa o próprio homem. Então, na oração se pede o alimento, o nosso alimento, nossos pecados e nossas tentações. Então, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje, ou seja, o alimento, as nossas refeições, nossa comida, nossos pecados, perdoa-nos as nossas dívidas. No meio católico é ofensas, mas assim, as duas palavras se referem a pecados. Não é dívida monetária. Talvez essa palavra dívida, ela pode confundir um pouco a pessoa. A pessoa pode pensar em dívida financeira, em dívida de dinheiro, mas não é. Dívida é pecado. É a dívida que você tem para com Deus. Então, pedindo aí pelos pecados e nossas tentações. Então, ele diz assim na oração: e não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal. Então está pedindo a Deus
para que Deus nos proteja, nos livre das tentações, do próprio mal. Ela é teocêntrica. Teo, Deus, do grego, cêntrica, ou seja, colocar Deus no centro. Ela é teocêntrica, procura a glória de Deus e seu reino, sem ignorar as necessidades humanas, porque na segunda parte se pede, né, para o próprio homem. Ela é inteligente, não antropocêntrica. Antropocêntrica, colocar o homem no centro, pois fala de necessidades reais que o homem tem, não de vaidades e excessos. Então, na oração do Pai Nosso se pede o que é essencial, não o que é para a vaidade, para o bel prazer. Então é uma oração inteligente. E aí nós temos duas perguntas. Alguém pode orar o Pai Nosso? Essa oração pode ser recitada? Essas perguntas, essas dúvidas, elas existem sim. Essa dúvida existe no meio dos cristãos. Por quê? Por causa dos versículos que antecedem a oração do Pai Nosso. Mateus capítulo 6, versículos 7 e 8. 7. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensam que, por muito falarem, serão ouvidos. 8. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vós lhe pedirdes. Então, por isso que essa dúvida ela surge. Nós devemos orar o Pai Nosso. Isso é possível porque Jesus fala antes de apresentar a oração, ele fala para nós não usarmos vãs repetições. Olha, pessoal, o que o Senhor Jesus está falando aí é que nós não temos que orar apenas por orar. Nós temos que orar entendendo cada palavra que é proferida, entendendo cada petição, cada pedido que é feito a Deus. Se você orar de forma automática, por causa do costume, de fato, a sua oração vai ser ineficaz, porque você não está orando com o coração. Então, a oração do Pai Nosso, ela pode ser sim orada, recitada, mas a pessoa ela precisa estar consciente no momento da oração. O teólogo D.A. Carson, ele fala o seguinte: é irônico o contexto que proíbe vãs repetições na oração situar-se na passagem do Evangelho de Mateus, em que se encontra a oração modelo do Senhor, pois nenhuma oração tem sido mais repetida do que essa, muitas vezes sem nenhum entendimento de quem a repete. Já no segundo século, um documento hoje chamado de Didaquê determinava que os cristãos repetissem essa oração 3 vezes ao dia. Isso não é necessariamente ruim, assim como não é necessariamente ruim repeti-la em uníssono, ou seja, todos numa só voz, nos cultos da igreja. Mas não devemos jamais fazer isso mecanicamente, e temos de nos lembrar de que o próprio Jesus concebia essa oração como modelo. Vocês devem orar assim, capítulo 6, versículo 9. Ele não disse, é isso que vocês devem orar. Então, a oração do Pai Nosso, ela pode ser orada,
mas ela não pode somente ser orada. Ou seja, você não pode somente orar ela, porque ela é um modelo. Então, o cristão, no contexto evangélico, geralmente, ele ora o Pai Nosso, mas ele também faz as suas orações. Ele ora porque foi apresentado pelo próprio Senhor Jesus, mas ele também faz as suas orações, pedindo as suas necessidades particulares, expondo ali os seus problemas, agradecendo por algo que Deus fez na sua vida. Então, essa é a dinâmica do Pai Nosso na vida de um cristão. Ela pode ser orada, claro, você tem que orar conscientemente, e ela também é um modelo para nós entendermos como é uma oração perfeita. Por isso, essa frase, não trate a oração do Pai Nosso como um mantra. Então, o Pai Nosso não é você ficar repetindo, não é você ficar orando de forma automática. Não. Mesmo que seja uma oração que você já saiba de cor, é necessário que você esteja consciente, orando com todo o seu coração. O bispo anglicano J.C. Ryle, ele fala o seguinte: é de temer que milhares de pessoas repitam formalmente estas palavras, dia após dia, sem jamais considerarem o que estão dizendo. Eles não têm a menor preocupação com a glória, o reino ou a vontade do Senhor. Não têm nenhum senso de dependência, de pecaminosidade, de fraqueza pessoal ou de perigo. Não têm amor nem compaixão para com os seus inimigos. E, ainda assim, repetem a oração do Pai Nosso. Então, para orarmos o Pai Nosso, precisamos viver a fé cristã de fato e de verdade. A fé cristã genuína. Precisamos viver o Sermão da Montanha. Precisamos viver o que a Bíblia nos ensina, para assim orarmos o Pai Nosso de maneira verdadeira, vivendo e orando de maneira verdadeira. Por fim, eu gostaria de finalizar esse estudo. No vídeo anterior eu coloquei no final esta ilustração, uma família orando, e dessa vez eu coloquei o seguinte: ore o Pai Nosso com sua família. Então, dessa vez eu deixo aí essa recomendação para nós orarmos, claro, na medida do possível, aqueles que têm suas famílias na presença do Senhor, orarmos juntos o Pai Nosso. Orarmos essa oração tão bela, ensinada pelo próprio Senhor Jesus, pelo próprio Deus. Tá bom? Um abraço a todos. Fiquem na paz do nosso Senhor Jesus.